Doenças intestinais. Esse é um território imenso e que é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Cláudia Siqueira, a idealizadora da maior formação profissional em dietoterapia chinesa da América Latina e Europa, e toda semana eu produzo vídeo aqui para este canal, onde trago assuntos do mundo da saúde dentro da perspectiva da medicina chinesa. E se você é um profissional de saúde ou interessado na sua própria saúde, você é muito bem-vindo nesse canal. Já aproveita para seguir o canal, ativar o sininho de notificação, dar o seu like e no final desse vídeo deixar um comentário sobre o que você achou desse assunto, que hoje a gente vai falar sobre doenças intestinais, questões envolvendo a microbiota intestinal e como que a dietoterapia chinesa pode minimizar este problema. Crohn, retocolite ulcerativa, síndrome do intestino irritável, câncer de cólon. Essas são algumas das disfunções e síndromes relacionadas com um ambiente intestinal não funcional. Ao olhar para algumas das estatísticas, quando a gente olha, por exemplo, para a síndrome do intestino irritável, a gente vê que 10% dos brasileiros sofrem condições relacionadas a essa síndrome e as suas comorbidades. Quando a gente vai olhar para o câncer de cólon, a gente fala do segundo câncer mais comum em mulheres e é um dos cânceres que mais cresce na população jovem até os 40 anos. E o que está acontecendo com o nosso intestino? O intestino, dentro da ciência, ele está sendo um objeto grande de estudo nesse momento e está cada vez mais crescendo o entendimento da população de bactérias que moram no nosso intestino e a relação que a disbiose, ou seja, o desbalanceamento dessas bactérias, causa com a nossa saúde global. A gente está falando, quando a gente fala de doenças intestinais, a gente está falando de doenças sistêmicas praticamente, porque a relação que o intestino tem com o nosso cérebro, eixo intestino-cérebro, já é bastante conhecida e a gente tem uma infinidade de fatores aí que são alterados quando a saúde intestinal é alterada. E aí, evidentemente, que cada uma dessas condições precisa ser analisada de forma individualizada, entendendo a sua fisiopatologia, entendendo seus desequilíbrios energéticos pela visão da medicina chinesa e conseguindo compreender quais são as comorbidades associadas com cada uma das disfunções. Quando a gente olha para o problema que 10% dos brasileiros têm, que é a síndrome do intestino irritável, a gente precisa olhar para as condições psicossomáticas relacionadas com essa síndrome. O intestino, dentro da visão da medicina chinesa, ele está dividido em dois elementos, dependendo do intestino. A gente tem o intestino delgado no elemento fogo, a gente tem o intestino grosso no elemento metal. Quando a gente olha para uma alteração na saúde intestinal, eu vou falar principalmente da alteração de intestino grosso. E aí a gente está olhando para questões muitas vezes envolvendo questões emocionais antigas. Quando a gente olha e faz a relação com o elemento metal, ele é o início da energia Yin. Aqui dentro do canal tem vídeos sobre todos os elementos, aprofundando na função de cada um dos elementos, e eu te convido para visitar esses vídeos, porque eles podem aumentar o teu conhecimento. Quando a gente olha para o elemento metal, a gente está olhando para o elemento que tem o início da energia Yin. Essa energia de recolhimento, a energia de tranquilidade, a energia de repouso, a energia das questões antigas, crônicas, das emoções não bem metabolizadas, de lutos não bem processados. A gente está olhando para estresse que não está sendo muito bem manejado, a gente está olhando para gerenciamento das emoções que está falhando. Quando a gente olha por essa perspectiva, a gente vai entender que, na verdade, a reação intestinal física é uma consequência de problemas muito mais antigos. Então esse é um ponto importante da gente entender. E agora eu quero que você olhe para outra perspectiva, pela perspectiva da medicina integrativa ocidental, inclusive, e a gente vai trazer a medicina do estilo de vida, que é um dos meus objetos de estudo, inclusive é o primeiro módulo da minha formação completa, é olhar para a parte de desinflamação. Quando a gente está falando de saúde intestinal, nós estamos falando de um marcador muito importante de saúde sistêmica. Quando essa saúde está abalada, a gente tem um grande indicativo de um corpo inflamado,
de um intestino que está gerando processos inflamatórios como consequência de hábitos que não estão bons na alimentação e no estilo de vida. Quando a gente fala de saúde intestinal, não tem como a gente separar isso da boca e do que entra pela boca. Afinal de contas, o intestino grosso é o final do tubo digestivo que começa na boca. E na boca, muitas coisas acontecem, né? Inclusive muita alimentação inadequada. Ai, você pensou em outras coisas, né? Mas tudo bem, eu também pensei rapidamente, a gente volta para a parte de alimentação. E aí a gente passa a entender que se a gente não entende de orientar o paciente o que ele deve comer e o que ele não deve comer, a gente não vai conseguir tratar de forma eficaz as questões de saúde intestinal. Então, a gente precisa começar a entender um pouco mais do que agride o intestino e revisitar a rotina alimentar do nosso paciente para que a gente possa tirar os agentes agressores. E dentre todos os agentes agressores, a gente tem várias categorias, né? Os alimentos ultraprocessados, industrializados, os alimentos ricos em aditivos, em conservantes, os alimentos inflamatórios, como é o caso do mundo dos refinados. E dentro do mundo dos refinados a gente tem um grande vilão aí, uma molécula muito difícil de digestibilidade. A gente está falando do glúten. Então, esse é um grande vilão e não é um vilão apenas para as pessoas que têm doença celíaca. A gente não está falando do pão da idade de Jesus. A gente está falando do pão moderno, altamente modificado. O glúten é outro cara hoje em dia. Então é um alimento que pode ser agressor para todas as pessoas, sim, algumas manifestando mais sensibilidade que outras. Não vai fazer bem para ninguém, a realidade é essa, né? Mas a gente tem um lobby muito grande da indústria que não quer que você tenha acesso a todas essas informações também. Mas ainda bem que esse canal é de livre circulação e a gente consegue falar de assuntos tão importantes como esse. Então, esse é um primeiro ponto que a gente precisa revisitar na rotina dos nossos pacientes, a retirada de agentes inflamatórios como o glúten. E aí depois a gente tem que olhar para os outros pilares do estilo de vida e a gente entra de volta no gerenciamento do estresse e das emoções, no manejo, né? E como que isso pode impactar grandemente a saúde intestinal. Olhando para um aspecto mais metafísico, a gente vai olhar para questões, por exemplo, quem tem problemas intestinais pode variar entre constipação e diarreia. Isso tudo são problemas do elemento metal, voltando para a medicina chinesa. E quando a gente olha para questões metafísicas envolvendo a constipação e a diarreia, a gente tem comportamentos completamente diferentes, não só do nosso intestino, como da própria pessoa que desenvolve isso. Evidentemente que a diarreia tem que ser excluído o fator intolerâncias, sensibilidades e alergias alimentares que podem estar por trás de um quadro frequente de diarreia. É evidente, essa é a primeira conduta. Quando a gente elimina isso, as questões alimentares não estão explicando a diarreia, a gente precisa olhar para comportamento. Quando a gente olha para comportamento, a gente entende que, claro que isso precisa ser personalizado para cada caso, mas isso é algo que pode ficar na tua mente quando você atende um paciente como esse. Quadros de diarreia com frequência podem representar pessoas que não conseguem dar limites para os outros, tanto que nem o próprio corpo dá limite para que sai dele. Então a gente precisa conversar sobre isso também. Isso não é um rótulo, evidentemente, mas faz sentido em várias pessoas. Quando a gente olha para quadros constantes de constipação, a gente está olhando evidentemente que tem que analisar consumo hídrico e toda a parte de alimentação. Essa é a primeira coisa que a gente olha. Quando isso está bem equilibrado e ainda assim se persiste um quadro de constipação, a gente precisa analisar o quanto que essa pessoa consegue delegar funções e o quanto controladora ela pode ser. Isso tudo está dentro de uma análise mais profunda do entendimento até metafísico, mas na medicina chinesa a gente consegue explicar isso muito bem. Também não é objeto muito forte desse vídeo aqui, a gente aprofundar nesses assuntos. Mas esses são pontos importantes para você ter na sua anamnese à medida que você vai conhecendo melhor esse paciente e fazendo as condutas adequadas. Quando a gente entende que a gente tem um elemento metal em desequilíbrio, nos casos de saúde intestinal, independente do nome, a gente precisa olhar novamente para esse elemento que aparece com tanta frequência aqui, né? O elemento terra, que é a mãe do metal, e as consequências dele, o elemento água talvez, e todas as suas comorbidades associadas
Muitas vezes eu falo isso e repito, a gente não trata um sintoma, nós tratamos de pessoas. Então a gente precisa analisar toda a rotina dessa pessoa e todas as outras queixas que estão associadas para que a gente possa montar condutas adequadas. Então aqui não vou me aventurar a dar indicações alimentares propriamente ditas, porque vai variar muito de acordo com o sintoma que o paciente está sentindo. No entanto, olhar para esses elementos e saber o que está acontecendo com eles dentro de uma perspectiva de diagnóstico mais global pode fazer grande diferença. E eu quis trazer destaque alguns pontos de atenção que a gente precisa ter na nossa anamnese para que a gente possa conduzir no segundo passo para um tratamento bem assertivo. Evidentemente que nenhuma das informações desse canal substitui um olhar individualizado de um profissional muito bem capacitado nisso que eu falo aqui de forma mais ampla e genérica. Então, se você é um paciente não profissional de saúde, procure um profissional formado dentro dessa metodologia mais integrativa que une o melhor da medicina do estilo de vida da visão ocidental com o melhor da medicina chinesa na visão oriental dentro de um tratamento que inclua a alimentação e os pilares do estilo de vida também. Se você é um colega profissional de saúde, eu tenho uma capacitação para poder te ensinar profundamente todos esses passos, se você ser capaz de diagnosticar e tratar qualquer tipo de disfunção crônica, e as informações estão aqui na descrição desse vídeo. Quero te convidar a navegar por esse canal, porque tem muito mais informações por aqui, e te convidar para curtir, deixar o seu comentário e se inscrever no canal se você ainda não o fez. Quero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!